Vou colocar aqui a grade de cotações e aí eu vou conseguir falar um pouquinho sobre a relação da R1 com vocês. Vocês estão vendo aí a grade de cotações. Tá com o nome de rolagem aqui, porque é os ativos que eu olho aqui, né, para ter uma noção da rolagem. Então, um dos ativos é o dólar M21, que é o contrato curto. O outro ativo é o DR1 M21, M de nariz 21. O que é o DR1? Ele é o ativo que a bolsa proporciona para quem precisa de rolar os contratos, ele já faz a operação automaticamente. Então, você compra o DR1, ele fecha a posição vendida, tá? No curto, que é o M21, e abre uma posição comprada no longo, que é o N21. Se você vende o DR1, ele fecha uma posição comprada no M21, então ele vende, desculpa, ele compra, ele fecha a posição vendida, né? Ele compra o M21 e vende no contrato longo. Então ele faz ao contrário, tá? Ele fecha uma posição no curto e abre uma posição no longo. Anthony, essas posições dá para ver no Times and Trades? Não, não dá para ver no Times and Trades. É a bolsa que faz de uma maneira peculiar, porque ela trabalha os dois contratos. Não, mas eu já vi que entrou um fluxo no DR1 e também entrou um fluxo aqui. Então, como é que vocês me explicam o seguinte? Se o DR1 negociou 578 mil contratos até agora, como é que o contrato longo, que é o N21, só negociou 37? Então, se o fluxo que entrasse no DR1 viesse para o contrato longo, você ia enxergar esse fluxo também acontecendo lá no contrato longo, tá? Então, isso aí não é prático dessa maneira, não é pragmático dessa maneira, tá bom? Olha só que legal o número de contratos, né, que nós já tivemos ali no DR1. 578 mil contratos contra 200 mil contratos no dólar cheio, no dólar curto, tá? Esse dólar curto está com volume muito abaixo do que estamos acostumados a olhar, principalmente na pré-rolagem e na rolagem. Talvez pelo nível que ele está trabalhando e a XP segurando o mercado ali, os participantes foram obrigados a buscar uma outra alternativa mais prática, né? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: muitas das pessoas, na ferramenta que nós temos na Nelogica, nós temos essa ferramenta aqui, ó. Vou trazer para vocês. Análise, deixa eu subir isso aqui, fica mais fácil. Uma ferramenta que chama Análise Petax. Então, muitas das pessoas usam isso aqui para referenciar o mercado de dólar em algum momento, né? E por algum motivo, tá? E existe uma certa confusão com relação a essas ferramentas. Por que existe uma certa confusão com relação a essas ferramentas? Porque o nome que se dá para ela não é a realidade do mercado. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui casado. Existe o casado? Existe a operação de casado. Só que o que você está vendo aqui é o casado não aqui, nada mais é do que a abertura do FRP, tá? Então, quem criou a ferramenta botou o nome de casado porque fica mais fácil de olhar com a abertura do FRP. Então, isso aqui é a abertura do FRP. Se você pegar o FRP e colocar na grade de cotações, você vai ver o mesmo número, tá? O que é isso aí? São os juros. São os juros que é o diferencial entre o dólar à vista e o dólar futuro. É o diferencial entre eles. O que está acontecendo na prática agora? Nós estamos tendo uma movimentação de vencimento do contrato atual, do contrato curto. Então, o contrato curto, o DOL M de Maria 21, ele vence, né, segunda-feira. Na verdade, segunda-feira já opera até o novo contrato, tá? Isso é importante, daqui a pouco eu vou reforçar isso com vocês. Então, ele vence segunda-feira. O que está acontecendo nesse contrato hoje? Ele é praticamente o valor do dólar à vista. Então, ele vai trabalhar um spread, um diferencial de juros entre o contrato à vista e o futuro. É como nós estamos operando o contrato futuro, mas o contrato futuro curto atual, ele está praticamente no mesmo patamar do dólar à vista. Por isso que se você pegar o replay de hoje e olhar a própria Petax, você vai ver que o mercado de hoje está trabalhando alinhado com o horário de formação da Petax.
Porque se fosse ao contrário, se tivesse realmente esses juros de 14 pontos, a Petax hoje seria 14 pontos abaixo de onde o mercado está trabalhando, próximo da abertura da janela ali do período, né, aonde os dealers entregam para o Banco Central a cotação do dólar à vista para fazer as prévias da Petax. Então, as Petax no mercado de hoje, no dia de hoje, a gente operando ainda o DOL-M, foi alinhada em cima de onde o contrato futuro estava negociando. Então, é como se os juros jogasse o outro contrato para cima, porque a gente está trabalhando agora a ponta de baixo. É como se a gente estivesse trabalhando, então vamos supor, já expliquei algumas vezes, vamos supor que a linha amarela é o contrato longo e a linha verde é o contrato curto. A linha verde também é o à vista e o amarelo é o futuro. Então chega um ponto que o futuro ele vai descendo, se iguala com a vista em algum momento, tá? No finalzinho do contrato. E aí um novo contrato sobrepõe esse dólar futuro. Então qual que é o diferencial entre o futuro e o à vista? Então se o amarelo é o dólar futuro, né, e o verde é o dólar à vista, hoje a gente está trabalhando no mesmo patamar. Esse diferencial que nós vemos aqui, ó, passar aqui. Esse diferencial que nós vemos aqui são os juros, tá? Então, se aqui sobe 10 pontos, aqui vai acompanhar esses 10 pontos para cima. Então, se o futuro sobe 10 pontos, aqui acompanha 10 pontos. Então, um empurra o outro, ou um puxa o outro. Na verdade, no caso, em específico no dia de hoje, o dólar, que é o mais líquido, ele acaba empurrando e ele acaba puxando. Então é como se hoje nós tivéssemos o dólar na mesma cotação do à vista, fazendo a movimentação. E ele acaba empurrando o N, isso aqui é o DOL-N para cima, ou puxando o DOL-N para baixo, com um diferencial de juros, que hoje dá 14,60. Mas é só no dia de hoje. Como na segunda-feira a gente já vai operar o novo contrato, aí a gente vai estar vendo o mercado sobre outro patamar. Nós já vamos estar vendo o mercado sobre o patamar da linha amarela aqui, ó. E aí quando fizerem a prévia da Petax e etc., ela vai acontecer os juros aqui abaixo do mercado que a gente está operando, tá? É importante vocês entenderem isso, porque por vezes surgem muitas dúvidas. E aí todo mundo que usa hoje o Petax Futuro, que o pessoal deu um nome aí, eu conheço com outro nome, ponto de equilíbrio, viu que estava descasado. Por quê? Porque mesmo você saiu a cotação da Petax, normalmente o Petax Futuro está alinhado, os juros com relação à cotação, vocês estão vendo realmente que é o diferencial, a cotação da Petax Futuro estava bem acima, alinhado com a cotação do DOL-N de nariz e não com DOL-M de Maria, tá? Então é importante atentar isso. Estou dando uns insights aí para vocês entenderem. Então, como já começou certa movimentação para rolagem, hoje vocês estão vendo um volume no DR1, que é o ativo da rolagem, maior que o volume do curto, que é o contrato que a gente ainda está operando, e maior ainda também que é no longo, que só tem 37 mil contratos. E aí você vai me perguntar, mas Anthony, qual que é a cotação do DR1? A cotação do DR1 é justamente os juros de diferencial entre os dois contratos. Olha lá, ó. Deixa eu mudar aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Vou botar certinho. 14,58. O que a gente tem de abertura do FRP? 14,60. Tá? Para esses juros mudar ao longo do dia, precisa de coisas acontecerem, tá? Dentro das taxas e tudo mais, para ter essa cotação direta. Por isso que a cotação do dólar à vista ela é sintética. Cada corretora não, mas cada plataforma de venda vai te dar uma cotação diferenciada, porque uma vai usar uma cesta, a outra vai usar uma outra correlação, mas vai chegar nesse diferencial. Como no Profit é fácil você ter a abertura do FRP, acaba que ficou convencionado em todo mundo que opera dólar aí usar essa própria abertura do FRP. Na maioria das vezes não descasa.
isso aqui, esses dois aqui não faz diferença nenhuma. Mas é só para entender que tá 14 pontos de diferença, tendo em vista que o dólar atual, o M, já está praticamente alinhado aí com a vista, porque ele está morrendo. A gente já não tem mais expectativa futura dele, porque segunda-feira a gente já não opera mais. Hoje é o nosso último dia de operação nele, sendo que nós somos day traders, tá? Se nós fôssemos talvez carregar alguma posição, ainda poderíamos operar nele na segunda-feira. Mas vocês vão perceber logo na abertura que o volume dele é muito diferente. Então, esse contrato que a gente está operando agora, o volume dele vai ser muito menor que o contrato N na segunda-feira. Então, segunda-feira já começamos a operar o novo contrato. Tá, pessoal?